Olá, sou a professora Bárbara Santana, sou professora da Secretaria de Educação, pedagoga, formada em orientação educacional e formada também em mestrado pela Universidade de Brasília, em gestão e políticas públicas. Então vamos começar a aula de hoje falando sobre o currículo, né? Nós vemos que o currículo é uma temática muito importante para que vocês passem no concurso. Ele é muito cobrado, né? Então vocês têm que entender bem sobre o currículo, né, que diz respeito aos programas, às diretrizes, aos parâmetros e orientações nacionais. Então, primeiramente, o que é o currículo, né? Qual é o conceito? Durante muitos anos entendeu-se que o currículo era a lista de conteúdos, né, que estava atrelado, então, ao que a escola iria ensinar. Então, entendemos que o currículo é muito mais do que isso, né? Tradicionalmente, essa lista de exercícios, lista de conteúdos, ela caiu por terra, porque o currículo é muito mais do que isso. O currículo diz respeito à trajetória, ao percurso, ao caminho que o aluno percorre dentro e fora da escola, porque não está ligado só à sala de aula, né? Ele diz respeito à vida, à identidade daquele aluno. Então vamos entender que, antes de tudo, é aquilo que é valorizado e trabalhado na prática pedagógica. Então vai muito além do que aquela lista de exercícios. Então, etimologicamente, o currículo, ele origina-se da palavra escurrere, né, que significa o percurso a ser realizado, pista de corrida, né, identidade, significa toda essa trajetória que o aluno percorre na escola. Então, entendendo aqui também como ele se constitui, nós vamos pegar alguns autores importantes. Um deles é o Libânio. O Libânio fala que o currículo é o elemento nuclear do projeto pedagógico. Então, nós temos o projeto da escola, que é o projeto político-pedagógico, e temos o currículo. Aonde se encontra o currículo nessa relação? Ele encontra-se inserido dentro do projeto político-pedagógico da escola. E ele não é indissociável, né? E muito pelo contrário, ele está sempre ligado ao projeto. Então, tudo aquilo que o aluno vai vivenciar por meio do currículo tem que estar previsto lá na proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico da escola. Então, o Libânio coloca o seguinte: entende que o currículo é a concretização, é a viabilização das intenções. Então, olha só, é a concretização e a viabilização das intenções e das orientações expressas no projeto pedagógico. Ele compreende o currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela qualidade, pela sociedade, para a formação dos alunos. É tudo o que espera ser aprendido e ensinado na escola. Então percebam que a sociedade, ela tem uma concepção de homem, uma concepção de mundo e de sociedade, e que o currículo ele tem que estar ali ligado a essa seleção que a própria cultura produzida pela sociedade é alimentada, né? Ela alimenta a escola, esses currículos. Então, não está separado. Então, entendemos, então, que esse currículo é o modo de seleção da cultura produzida. Entendemos também que é tudo o que deve ser ensinado e aprendido, né? Então, essas duas questões aí têm que estar juntas, ensinar e aprender. O ensino e a aprendizagem que caminham juntas, né? Então, vamos ver aqui outros autores importantes também. Outro autor importante é o Tomás Tadeu da Silva. O que ele nos diz? Ele diz que o currículo é um desdobramento, né, do projeto político-pedagógico. Ele também entende que o currículo e o projeto político-pedagógico da escola também estão juntos. Então, ele percebe que é um desdobramento do currículo, então, do projeto político-pedagógico. Ele materializa as intenções e as orientações previstas, né, dentro do projeto, em termos de objetivos, de conteúdos, de tudo aquilo que a escola se propõe a fazer. Porque o projeto político-pedagógico da escola é aquilo que a escola vislumbra fazer, né? Ela projeta, ela antecipa as ações que serão realizadas no futuro. Então, ela coloca ali no projeto político-pedagógico e entende que o currículo é o porquê da existência da escola, né? A escola existe e o currículo existe porque
a escola tem uma função social, né, que é educar. E tudo que a escola deseja ensinar, todas as intenções estão materializadas ali no currículo. O currículo, ele não é um documento formal, ele não é meramente um documento, um papel, né? Ele vai muito além. Então, ele entende que é o lugar, né? Ele entende que é o espaço, o território, é uma relação de poder. Então, percebam que o que está previsto ali no currículo, alguém, né, esteve à frente e selecionou e materializou as intenções e colocou ali no currículo. Quem foi esse alguém? Né? Foi o grupo, foi o coletivo da escola a partir de um projeto político-pedagógico. Então, ele entende também o seguinte, que a autobiografia, que é a nossa própria vida, né? Que é o currículo vitae, e que é também um currículo que se forja na nossa identidade. É o texto, o discurso, é o documento de identidade. Eu acho muito interessante, né, o que o Tomás Tadeu da Silva fala, porque ele coloca justamente isso, documento de identidade. Então, vamos perceber, o que é o documento de identidade? O nosso documento. Não vem a nossa foto, não vem o nosso nome, as nossas características, assim também é o currículo dentro da escola. Ele tem que vir com as características daquela clientela, daqueles alunos, daquela comunidade que está inserida à escola. Então, eu vejo assim que fecha mesmo um conceito muito interessante. A gente vai trabalhar com o livro do Tomás Tadeu da Silva, né, que é bem importante para a nossa preparação. Para a sacristã, né, Gimeno Sacristã, ele vai um pouco além, ele fala que é uma ligação entre a cultura e a sociedade. Tudo aquilo que a sociedade produz é cultura. Então, vamos entender que tudo que o ser humano produz deve estar ali sendo um ponto, né, uma ponte entre a escola e a sociedade, a escola e a educação, o conhecimento e a cultura herdados. Herdados de quem? De uma sociedade que aí está, não nesse sentido de adaptação ao modelo já pré-estabelecido, já ao modelo vigente, não, mas no sentido de que está sendo alimentado, né, a partir de uma cultura herdados, a partir de uma aprendizagem e também de uma teoria que não está alheia à prática. Essa teoria, né, essas ideias, as suposições, as aspirações, elas vão alimentar a prática e vice-versa. A prática também alimenta a teoria. Por quê? Porque nós entendemos que a relação é dialética, né, que são determinadas também por condições da nossa sociedade. Continuando, de acordo com a LDB, né, prevista aí no artigo 26, o currículo do ensino fundamental e do médio devem ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. O que vem dizer, o que vem a ser isso, né? Essa parte diversificada? A parte diversificada é aquilo que vai ser complementado, né? Complementado em cada sistema de ensino e no estabelecimento escolar. Então, por que vai ter isso? Porque determinada sociedade tem uma determinada exigência, determinada característica, que é regional, que é local, né, que diz respeito à cultura, que diz respeito à economia, ao social, né? Então, todas essas questões dizem respeito àquela determinada sociedade, aquela determinada comunidade. Então, se a gente for perceber, existem várias escolas dentro até de uma mesma comunidade, uma mesma região, só que cada escola tem uma cultura organizacional, tem uma organização do trabalho pedagógico diferente, tem um projeto político pedagógico diferente. Então, o currículo, ele vai ser adaptado, ele vai ser apropriado por aquela clientela, por aquela comunidade. E aí, o que virá? Né? O que virá em decorrência do projeto político-pedagógico, em decorrência do currículo? O planejamento, né? O plano de ensino, que é também chamado de plano de unidade ou plano de curso, e também o plano de aula que o professor realiza. Tudo isso, gente, dentro de uma visão do coletivo, de um trabalho coletivo. Não é um trabalho individual. O professor não vai realizar nenhum trabalho individual na escola, e sim sempre voltado para o coletivo. Então, continuando, vamos analisar aqui as manifestações do currículo. Então, o currículo ele se manifesta de algumas formas. Primeiramente, o currículo formal. Segundo, o currículo real, e o terceiro, o currículo oculto. Quando eu falei para vocês da questão do currículo formal, que ele não é meramente formal, eu quis dizer que ele não vai parar só no documento escrito. Ele não é só isso, ele vai além. Então, vamos entender também o que estão ali nas entrelinhas.
O currículo formal é o que está estabelecido pelos sistemas de ensino, o que está estabelecido pelas instituições de ensino, que é o currículo chamado de estabelecido e prescrito. Um exemplo do currículo formal é o PCN, olha, Parâmetro Curricular Nacional, que nós vamos ver, e as diretrizes curriculares, né, nacionais, que nós temos desde o ensino fundamental, ensino médio, sem esquecer também a educação infantil. E o currículo real vai ser aquele que efetivamente vai ser trabalhado em sala de aula, em decorrência do planejamento. Então, temos o formal, aquele que é escrito, que está prescrito, que está estabelecido, e o que de fato o professor vai para a sala de aula, né, com aquele planejamento e ele vai executar, né, ele vai implementar aquelas ações. Esse é o currículo real. Já o currículo oculto é aquele que implicitamente, né, ele se constitui. Muitas vezes não de forma explícita, mas ele está ali sublinearmente, né? Então, o Tomás Tadeu da Silva diz o seguinte, que é aquele, né, que é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar, que, sem fazer parte do currículo oficial, que é aquele explícito, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes. Então, o que vem dizer isso, né? Aprendizagens sociais relevantes. O Tomás Tadeu da Silva diz o seguinte, que o currículo oculto, o desvelamento desse currículo oculto é muito importante para que a gente possa perceber o que vem nas entrelinhas, o que vem implicitamente, que vem velado pelo sistema, né, pela escola, o sistema educacional, que muitas vezes reproduz uma estrutura de classes, reproduz uma desigualdade social, né, e toda a marginalidade ela vai sendo fruto, muitas vezes, dessa reprodução. Então, ele diz que o currículo ele vem recheado de implicações, né, sociais, que vem recheado dessas questões que ficam ali implícitas, sem muitas vezes nós percebamos. Um exemplo dela, que cai em prova, é a questão do livro didático. O livro didático, ele traz algumas figuras, algumas ideologias, né, presentes ali, que estão reproduzindo uma ideologia, principalmente da classe dominante. Então, o Tomás Tadeu da Silva diz que devemos estar bem atentos para essas questões, né? Então, é interessante esse estudo sobre o currículo oculto. Os tipos de currículo, vamos ver aqui quais são os tipos. Nós temos dois tipos, que é o currículo fechado e o currículo aberto. Currículo fechado, né, nós temos a ideia ali, ó, o que é algo fechado, né, compartimentalizado, fragmentado, isolado, era aquilo que nós chamávamos, né, de grade curricular, o próprio nome já diz, né, a grade fecha. Por quê? Porque cada disciplina era fechadinha nas suas caixinhas, né, compartimentalizado. Já o currículo aberto não, ele se preocupa com a interdisciplinariedade, com essa interrelação, nessa conversa que as disciplinas têm entre elas, que é o currículo integrado, que é o currículo globalizado. Então, entendemos aqui que ele se preocupa com a integração entre as disciplinas, com uma maior flexibilidade entre as disciplinas, na definição, então, de objetivos, de competências, né? E também na organização por temas, por áreas geradoras do conhecimento. E que também a elaboração e o desenvolvimento curricular contam com a participação dos professores, né? Esse trabalho coletivo que eu citei para vocês, com também a autonomia desse grupo de professores, desse grupo que também, né, faz parte ali da escola, de toda a comunidade escolar, que pode participar, pode e deve participar desse processo de planejamento, tanto do projeto político-pedagógico quanto do próprio plano de ensino que vem em decorrência do currículo. Né? Esse trabalho, a partir de uma visão dialética, uma visão crítica, a partir de um pensamento marxista de que se deve fazer esse trabalho coletivo em detrimento de um processo de massificação. Né? Então, vamos entender que a gente quer que, de fato, ele se efetive na sala de aula, é o currículo aberto, né? E não fechado. Fechado, a gente já não trabalha mais nessa perspectiva. Então, continuando, as teorias, né, sobre o currículo, nós temos 3 teorias aqui principais, que foram estudadas pelo Tomás Tadeu da Silva e outros autores, né, Sacristan, Giraud e outros tantos, né, que diz respeito à teoria tradicional, que é a primeira, a teoria crítica,
e as teorias pós-críticas. Vamos entender as palavrinhas principais, as palavras-chave que vão estar lá na prova, que vão fazer você associar o conhecimento, né? É necessário que vocês não decorem somente essas palavras, mas que de fato vocês compreendam, entendam o significado delas. As teorias, né, tradicionais, elas dizem respeito à aceitação, ajuste, adaptação. São aquelas teorias ligadas a um conhecimento mais positivista, uma teoria positivista, uma teoria ali baseada nos autores tradicionais, como Herbach, como Durkheim, como Comênio, né? Que traz essa ideia de aceitação, ajuste, adaptação, ensino, aprendizagem, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivo. Dessas palavras aqui, eu quero que vocês se atentem para adaptação, que é um processo de adaptação, de ajuste e também de eficiência, são as que mais caem em prova, né? Ajuste, adaptação e eficiência. Todo o currículo ele é montado e estruturado para atender, né, esse objetivo de ajustar a sociedade a um modelo já pré-estabelecido e buscando também sempre a eficiência. Nós vamos ver daqui a pouco os autores que estão ligados à teoria tradicional. Já na teoria crítica, nós vamos ter as ideias aí, a partir de uma concepção marxista, né, de ideologia, de reprodução cultural e social, de poder, de classe social, de capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação, libertação, currículo oculto e resistência. Então, chamo a atenção de vocês para ideologia, né, poder e currículo oculto. Né, são as principais aí. Vocês têm que entender todo o contexto, né? E ver aqui o que está presente aqui nessa teoria crítica. Logicamente, uma crítica. E qual foi o autor que deu embasamento crítico? Karl Marx, né, foi um dos principais autores do pensamento crítico. Com eles, a partir dele, né, a partir de Karl Marx, vieram outros autores considerados crítico-reprodutivistas, que analisaram a escola por essa ótica da reprodução cultural e social, por uma ótica da estrutura de classes, da questão da relação social de produção, né? Então, esse processo aqui, a partir desse pensamento crítico reprodutivista, marxista, né, o pensamento de outros autores aí que nós vamos ver daqui a pouco, eles contribuem para a libertação, para a emancipação do povo. Então é importantíssima essa teoria crítica. E já a teoria pós-crítica, nós vamos além, né? Além da crítica, nós vamos para essas temáticas mais atuais, o multiculturalismo, a identidade, a alteridade, que é se colocar no lugar do outro, entender o outro na ótica diferenciada, né? Na subjetividade, na significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Então, chama a atenção de vocês também para a questão da identidade, né? A questão aqui, ó, da cultura, multiculturalismo. Né? Essas três principais aí, logicamente, vocês têm que entender todo o contexto. Agora, continuando aqui nas teorias, vamos ver os autores e o pensamento desses autores. Teoria tradicional. Nós temos aqui 3 autores, né, que contribuem para o pensamento da teoria tradicional. O Bobbitt, o Taylor e o Dewey. Né? O Bobbitt, ele escreveu um livro, o Currículo, lá em 1918. Essa obra foi importantíssima, né, para o entendimento ali, principalmente nessa ótica, nessa visão tradicional. Porque ele trouxe, né, assim, um modelo, né, da administração, que é de Taylor, e para a educação, né? Trouxe esse modelo para a educação. O que ele contribuiu? Ele falou o seguinte, que a educação deveria se tornar científica. Então, o pensamento tradicional está ligado aqui à questão científica e à questão clássico-humanista. Que o sistema educacional, ele deveria especificar os métodos, né, os resultados de forma precisa, baseado então no positivismo e na divisão do trabalho, que foi marcado ali pelo pensamento de Taylor. E o que isso vem a contribuir com o currículo tradicional? Porque trouxe essa ideia de eficiência, como eu falei agora há pouco para vocês. A ideia de que a divisão do trabalho torna o produto, né, torna toda essa trajetória mais eficiente. Então,
o John Dewey também contribuiu, né, na questão do currículo como um modelo para a vida, né, um currículo voltado para a vida. Já nas teorias críticas, nós temos o Althusser, o Bourdieu e o Passeron, o Freire, o Michael Apple, o Giraud, o Basil Bernstein e o Bob Gentis, né? O que eles contribuíram aqui? O Althusser, que disse o seguinte, que existem os aparelhos ideológicos do Estado que disseminam uma cultura, né, uma determinada ideologia que transmite principalmente a ideologia capitalista. Já o Bourdieu e o Passeron, eles dizem sobre a dupla violência, né, que a escola ela exerce. E o Michael Apple diz o seguinte, que a ideologia, né, ela traz um poder, que uma hegemonia, e que o currículo não é neutro. O currículo não é neutro. Já aqui nas teorias pós-críticas, nós temos o Miguel Arroyo, né, como um dos principais autores, e que entende, então, que a ação educativa, né, nos educandos e nos educadores devem realizar um trabalho voltado para a construção de parâmetros da sua própria identidade profissional. Né, que os educadores, eles são sujeitos de direitos, assim como os nossos alunos. Né, enfatiza também a necessidade de mapear as imagens, as concepções, as visões e debater, né, discutir sobre esse currículo. Nós também temos aqui o Giraud e Paulo Freire, Bernstein, né, que dizem o seguinte, o Giraud diz que as pessoas, né, participam da cena, mas que modificam e que o currículo ele deve permitir aos estudantes a discussão, a participação, os questionamentos, que os professores são intelectuais transformadores e que as teorias tradicionais elas contribuem para as desigualdades sociais, para a perpetuação dessas desigualdades. Já Paulo Freire, né, um grande educador brasileiro, ele diz que ele faz uma crítica, né, na verdade, à educação tradicional, à educação bancária, e ele propõe que a educação seja problematizadora, né? Então, muito interessante o pensamento de Paulo Freire. Já Bernstein, ele distingue dois tipos de currículo. Olha só, o currículo tipo coleção, né? O coleção, que é o quê? Uma disciplina do lado da outra. E já o tipo integrado. O coleção, as disciplinas são isoladas e o tipo integrado, as disciplinas são juntas, né? São, o próprio nome já diz, integradas. Continuando aqui também na parte da pós-crítica, o Miguel Arroyo diz o seguinte, que é necessário desconstruir visões mercantilizadas, né, do currículo e que o conhecimento dos sujeitos, eles vão além, né, desse processo. E que o autor, né, nessa verdade, critica o tipo de currículo baseado nas competências e habilidades. E que, né, aponta também para um direito do cidadão, que é a formação plena, o desenvolvimento pleno. Bom, então, encerrando, daqui a pouco a gente vai ver outra parte do currículo.